meu objetivo com a mentoria de hoje é levar você a identificar, a perceber que a sua equipe é reflexo do seu trabalho, tá bom? É reflexo das suas atitudes, é reflexo das suas escolhas. Pode ser até um pouco duro e chocante para alguns de vocês ouvir isso, mas é a mais pura verdade. E eu vou explicar isso durante a mentoria, e é por isso que para vocês que estão aqui interessados em como resolver os problemas do condomínio, sendo você um condômino, alguém do conselho ou um síndico, entendendo esse detalhe, entendendo essa questão, vocês vão ter equipes trabalhando por você, né, trabalhando pelo condomínio e alcançando resultados como nunca antes, mesmo sendo uma equipe de voluntários. Mesmo sendo uma equipe de voluntários. Boa noite, pessoal do Fábrica de Síndicos. É uma alegria estar aqui com vocês nessa noite para mais uma mentoria. E nessa mentoria, nós vamos tratar de um assunto bem bacana, tá certo? Um assunto bastante interessante, que vocês vão gostar muito. O assunto de hoje é 5 passos para ter uma equipe que ajude na gestão do condomínio, tá bem? 5 passos para ter uma equipe que ajude na gestão do condomínio. Estou vendo aqui já o Edilberto conosco, a Dani Rodrigues, sejam bem-vindos, né? Espero que vocês estejam bem. Deixa eu abrir aqui, falar um pouquinho com a Dani. Tá me ouvindo bem aí, Dani? Estou ouvindo, sim. Ah, maravilha. E escuta, tudo pronto já para a festa de Natal, para o final do ano? Ah, tá sim, né? Uma coisa discreta, assim, né? Porque o mais importante a gente lembrar é o verdadeiro significado do Natal, né? Então, Perfeito. Isso aí é fantástico. Imagino que você esteja falando aí de lembrar do nascimento de Jesus, né? exato. Uhum. Muito bom. Isso aí. Ele revolucionou o mundo, os tempos, a ponto da humanidade dividir os tempos antes e depois dele. Verdade. E para quem crê na Bíblia, para quem acredita na história de Cristo como Salvador, é muito confortante saber que ele nasceu, mesmo nascendo em uma manjedoura, né, num lugar humilde, foi alguém tão especial, preocupado com os demais. Inclusive, na mentoria de hoje, nós vamos falar um pouquinho dele por conta do autor do livro que eu quero apresentar para vocês. Uhum. Vamos lá, então. Obrigado, Nada. Dani. Bom, pessoal, eu já dei aqui um pequeno spoiler, né? Nós vamos acabar comentando aí sobre isso, sobre Jesus, durante a nossa mentoria de hoje. E você pode falar, virou culto religioso isso, David? Não, não, não. Não é culto religioso. Nós estamos aqui para uma mentoria, um estudo sério, né? Em relação à gestão condominial, a como resolver os problemas do condomínio. A questão é que, mês passado, eu trouxe para vocês um livro, Mente Milionária, e nós falamos dele em uma das mentorias, e para esse mês eu trouxe um outro livro, que é o livro O Monge e o Executivo. Provavelmente você deve ter, depende da época que você fez faculdade, você deve ter sido impactado a ler, né, ter sido levado a ler esse livro. Bom, a questão, seguindo aqui os tópicos, né? Quais são esses 5 passos, né, para que a gente possa ter uma equipe que ajude na gestão do condomínio? Primeiro, nós temos que entender o que é uma equipe que ajuda, tá bom? Quando a gente entende o que é uma equipe que ajuda, a gente vai começar, então, a criar esse diferencial. E meu objetivo com a mentoria de hoje é levar você
a identificar, a perceber que a sua equipe é reflexo do seu trabalho, tá bom? É reflexo das suas atitudes, é reflexo das suas escolhas. Pode ser até um pouco duro e chocante para alguns de vocês ouvir isso, mas é a mais pura verdade. E eu vou explicar isso durante a mentoria, e é por isso que para vocês que estão aqui interessados em como resolver os problemas do condomínio, sendo você um condômino, alguém do conselho ou um síndico, entendendo esse detalhe, entendendo essa questão, vocês vão ter equipes trabalhando por você, né, trabalhando pelo condomínio e alcançando resultados como nunca antes, mesmo sendo uma equipe de voluntários. Mesmo sendo uma equipe de voluntários. Então, o que é uma equipe que ajuda o condomínio? A equipe que ajuda o condomínio é aquela que faz o seu trabalho preocupado com o resultado final. É aquela que faz sem precisar ser vigiada. É aquela que faz mesmo que não foi treinada. Né? É importante o treinamento em relação à liderança e tudo mais, mas existem situações que não está escrito, não é trabalho da pessoa, ela não foi treinada para aquilo, mas por uma necessidade de ajudar o todo a chegar no resultado, ela participa de. Tá? Vou dar um exemplo para você. Hoje eu cheguei no condomínio com o porta-malas cheio de panetones para entregar para meus liderados, para entregar para minha equipe de colaboradores. Não era obrigação da senhora da limpeza, as duas, né? Uma delas a Tati, a outra está cobrindo agora férias, está 3 dias só, ainda não sei o nome. Não era obrigação delas me ajudar a carregar caixas de panetone para colocar ali na sala de alimentação da equipe. Porém, elas me ajudaram. Vocês vão ver que existem formas das pessoas fazerem por você. Ela poderia ter passado sem me olhar, ela poderia não ter me cumprimentado, passado direto, ela poderia ter dito estou muito ocupada, ela poderia ter dito isso não é o meu trabalho, você não me contratou para carregar a caixa de panetone, e ela poderia ter ficado isenta dessa tarefa. Mas não. Como ela é preocupada com o todo, na verdade, elas me ajudaram. Eu pedi e elas me ajudaram. Outra coisa, uma equipe que ajuda o condomínio, ela está preocupada no resultado para ela, para a pessoa, e para o síndico, porque é o outro, que é o seu líder, e preocupada com o resultado para o condomínio. Bom, agora que você já sabe a diferença, né, o que é uma pessoa que ajuda o condomínio, a que não ajuda o condomínio é exatamente o oposto disso. A pessoa que não ajuda o condomínio é uma pessoa que só está preocupada com ela mesma. Então, ela não está nem aí para o condomínio. A preocupação é chegar, bater o cartão, passar o dia. A preocupação, de repente, não é bater o cartão, é estar ali presencialmente, mas, de repente, a mente está divagando, está em outro lugar. É aquela pessoa que conta os minutos para poder ir embora. É aquela pessoa que ela passa. Ela é, por exemplo, um Honda. Ela passa pelo jardim. Ela vê, de repente, uma caixa de chocolate, né, vazia, jogada no jardim. Em vez de pegar aquilo e jogar no lixo, ela passa direto, porque não é o serviço dela, não é o problema dela, não é paga para isso. Então, tem a equipe que ajuda o condomínio e tem a equipe que não ajuda o condomínio. E você, que é o síndico, que será o síndico, precisa decidir que tipo de pessoa, que tipo de equipe você quer com você. E como eu disse, isso vai depender muito de como você vai atuar. Eu descobri isso cedo. Eu tenho o dom de liderança. Eu acredito que isso acaba sendo dom. Pode ser desenvolvido? Claro que pode, mas existem pessoas que já nascem assim.
Então, por exemplo, na escola, eu ainda moleque, segundo ano, terceiro ano, me lembro assim claramente de a professora dividir a sala em grupos para estudo, para fazer uma atividade, para fazer um exercício, e me escolher como representante daquele grupo. Na sexta série, eu lembro que eu fui escolhido como presidente dos alunos da escola. Então, ali eu representava os alunos da escola diante do conselho escolar. Eu era do sexto ano. Eu levava, então, o olhar preocupado dos alunos, né, em relação à escola. Quando você tem esse dom da liderança, já nasce com você, é uma questão de habilidade, você acaba você acaba destacando, e nada contra quem não tem o dom da liderança. Não é melhor e nem pior do que quem lidera. A questão é que em todos os grupos precisa haver um líder e precisa haver liderados. E eles precisam estar em sintonia, porque senão não vão chegar a lugar algum, né? Passado um tempo, eu lembro que eu fui presidente do Conselho Regional das Igrejas Evangélicas no Mboimirim, é uma região sul de São Paulo. Ali eu estava liderando um grupo de pessoas, né? Representando ali um grupo de pessoas. Quando a gente sai dessa questão igreja, quando a gente sai dessa questão comunidade, quando a gente sai dessa questão escola, quando me coloquei à frente do condomínio para ser o síndico, além de representar os condôminos, eu tenho a função de liderar, né, estes condôminos, liderar seguindo ali a convenção, o regimento interno. Eu tenho a obrigação de liderar aqueles que são colaboradores, dar a eles, então, apoio, treinamento, direcionamento, para que eles saibam o caminho a seguir. Agora, quando eu sou o síndico e não tenho esta atitude de liderança, acaba que a gente vai ter problemas, né? Eu descobri essa questão, então, da liderança na minha vida muito cedo, por conta dessas coisas que eu falei para você. Eu trabalhei muitos anos como voluntário, e quando a gente fala que trabalhei, né, eu me coloquei como voluntário por muitos anos, na igreja onde eu frequentava. Fui diretor de coral por 18 anos, fui diretor de jovens por 8 anos, fui diretor de comunicação por 2 anos, fui secretário na área estratégica vamos chamar, hoje nas empresas seria chamado de marketing, né, que é evangelismo. Então, eu trabalhei como voluntário em várias áreas e trabalhei como líder, e tinham pessoas que eu tinha que liderar, pessoas que não ganhavam salário, não ganhavam remuneração financeira, mas estavam ali para fazer o bem pelo próximo, para fazer alguma coisa de bom pelo próximo, e precisavam de alguém liderando eles. Nisso eu me encontrei como líder. Eu comecei a fazer parte, né, me tornei sócio na Save Informática no ano de 1992. Então você vê que já faz aí bons anos. E quando você se torna dono de uma empresa, sócio de uma empresa, e só um parênteses, tá? Eu lembro que para me tornar sócio nessa empresa, eu fui como funcionário, e eu lembro que no terceiro mês que eu estava ali como funcionário, o dono da empresa deu um sumiço. O dono da empresa desapareceu assim por um tempo, e quando a gente foi atrás dele, eu e mais um, era uma empresa que tinha 3 pessoas, o dono, né, e eu e mais outro rapaz, e era uma empresa assim de 5 metros quadrados, na época que eu era estudante. Eu lembro que o dono sumiu, a mãe tinha dado para ele um supermercado para ele cuidar, e ele abandonou a empresa de sistemas, isso lá em 92.
naquele momento, eu precisei exercer liderança. E naquele momento, éramos apenas eu e o outro rapaz que nos tornamos sócios, uma dívida para pagar a empresa para o outro, né, para aquele que saiu, ele parcelou para nós, e foi assim que eu comecei a minha vida como empreendedor. Mas quando vem o empreendedorismo, vem também a necessidade de liderança, porque passado um pouco de tempo, a gente precisou expandir e precisamos ter funcionários. E quando a gente contratou o primeiro funcionário, ali estava eu tendo que exercer liderança. Então veja que essa questão da liderança, ela está permeada na minha vida há muito tempo. E se você olhar para a tua vida, pode ser que você já também se destacou ou já foi escolhido para ser líder, ou já se colocou à disposição de liderar um grupo e o fez muito bem. Pode ser que você não fez muito bem e desistiu. E pode ser que você nunca liderou. O objetivo da mentoria é dar para você hoje subsídios para você entender a forma mais prática, mais direta e de ter sucesso, de ter resultado nessa liderança e, com isto, resolver os problemas do condomínio. Ok? O maior benefício de ter uma equipe que ajuda o condomínio é que você vai ter um condomínio melhor cuidado, um condomínio com bem menos problemas, né? Você vai resolver os problemas do condomínio mesmo quando você não está presente. Então, o contrário do que eu disse lá do Honda. O Honda viu a caixa de chocolate jogado no chão, uma caixa vazia, passou direto e foi embora. Se ele é um Honda, se ele é um liderado da tua equipe comprometido com o resultado, ele pega aquela caixa e ele mesmo joga no lixo. Se ele passa, ele vê, por exemplo, um poste apagado, ele relata para que o manutencista resolva o problema. Ele está preocupado em ser proativo, ele está preocupado em ter um resultado satisfatório. E o resultado satisfatório envolve ele, você, síndico, e envolve o condomínio. Porque qualquer pessoa que chega num condomínio mal cuidado, esta pessoa com certeza será uma pessoa que vai, de repente, desistir de entrar e de comprar ou de alugar ali uma unidade, uma casa, ok? Agora, se a pessoa vem e vê que está tudo muito bem cuidado e funcionando, o local se torna mais valorizado. É muito importante ver, então, que o condomínio ganha sim e ganha muito quando tem uma equipe que ajuda o condomínio. Agora, existe objeções para isso? Claro que existe. Quando eu falar para você aqui o que tem que fazer, talvez até na sua cabeça vai aparecer essas objeções que eu vou citar agora. Primeira objeção, por exemplo, é a questão: não funciona. Né? Alguém coloca na cabeça, isso não dá certo. Tem aqueles ditados, né, muito comuns, quer ver só? O olho do dono engorda o gado. Já ouviram isso? Então, o olho do dono é que engorda o gado. Ou seja, você o dono, é você o síndico que tem que ir lá ver, você que tem que ir lá mandar, você que tem que ir lá fazer. Né? Ou tem uma outra frase muito comum que diz assim: se você quer bem feito, faça você mesmo. Né? Então, são frases muito populares e que estão na cabeça das pessoas. Foi criada uma cultura de que ter equipes sendo delegadas para fazer o trabalho, acaba não gerando resultados. Mas isso não é verdade. Não é verdade. Né? Essas objeções são muito comuns. E aí e também são muito comuns para síndicos autoritários. Então, se você tem isso na cabeça, para rever se você não está sendo um síndico, uma síndica autoritária. Por quê? Não, só dá certo se eu mandar, só dá certo se eu pensar, só dá certo se eu fizer, só dá certo se eu decidir, só eu tenho conhecimento para decidir, só eu sei o que é o melhor, só eu sei qual é o melhor caminho.
Então, quando a gente tem esses pensamentos, normalmente nossa objeção vai ser também que ter uma equipe tomando decisões, ter uma equipe fazendo o trabalho, tendo uma equipe direcionada ao serviço, não funciona, porque só funciona se eu mandar, se eu fizer, se eu apontar a todo instante o caminho. Vocês vão perceber que existe uma diferença muito grande entre apontar a todo instante o caminho e dar o caminho. Tá? Eu vou comentar disso também. Bom, e aí vem a pergunta então, David, onde é que você vê que as pessoas mais erram nessa questão de ter uma equipe que ajuda? Para mim, o maior erro está na liderança, na forma da liderança. E foi por isso que eu escolhi esse livro que eu já li e pratico esse tipo de liderança desde muito cedo na minha vida. É engraçado que quando eu praticava isso, eu pratiquei sem saber. Eu comentei com vocês da questão de igreja, né? Que eu fui líder em vários departamentos de igreja, coral, comunicação, jovens, até chegar ao ponto de ser líder master na igreja. E em todos esses departamentos por onde eu passei, eu tinha o seguinte desafio: fazer uma liderança aonde eu tinha pessoas que não eram remuneradas. E aqui no nosso meio temos a Maria Luísa, que além de síndica, é pastora. E ela talvez outros saibam, mas ela mais do que outros, talvez aqui, sabe bem o que é isso que eu estou falando, como ter que liderar pessoas que estão ali trabalhando por você de graça, né? É você ter ali diáconos na igreja que vão limpar por você sem ganhar nada para aquilo. Você ter pessoas que vão arrumar o telhado, vão pintar, vão consertar o portão, vão levar a cesta básica na casa de uma pessoa que está passando necessidade, sem ganhar nada por aquilo, ou trabalhar voluntariado o dia inteiro, né, sem ganhar nada por aquilo. Então, como fazer para uma pessoa que trabalhou a semana inteira, está cansada, e na sexta-noite ainda vai enfrentar 2 horas de canto coral para poder se apresentar no culto no sábado ou no domingo? Como fazer, né, tudo isso? Então, durante esses anos todos que eu tive lá como voluntário, eu fui o grande beneficiado, porque entre acertos e erros das minhas atitudes, já tendo na veia, né, já tendo o dom de ser líder, mas foi desenvolvendo ali no voluntariado que eu acabei entendendo que alguns caminhos davam certo e outros caminhos era um tiro no pé. Ah, porque eu sou o líder, eu sou o chefe, eu vou mandar. Porque eu sou o líder, eu sou o chefe, eu falo, vocês obedecem. Então, você chega nesta situação, em um local que não é empresa, em um local que é voluntariado, seja numa ONG, numa igreja, né, na situação que for, você é um tiro no pé, porque você perde a mão de obra, você perde os liderados. E quando você pensa em condomínio, falando em grupo gestor, não é muito diferente disso. O grupo gestor nada mais são do que pessoas voluntárias que estão ali te ajudando sem serem remunerados. E aí ainda tem muitos lugares que o síndico é o síndico profissional, ele é remunerado. Ou o síndico é aquele síndico que tem a cobrança, né? Ou seja, ele tem isenção da cobrança da taxa condominial. Então, quando você tem tudo isso, você cria na cabeça daquele outro, que é o liderado, que é o da equipe, que é o do grupo gestor, por exemplo, o pessoal do conselho, o subsíndico, ele fala, caramba, por que eu vou trabalhar se esse cara ganha, se esse cara tem isenção, se ele leva toda a fama, que ele tomou a decisão certa, e do lado de cá, eu o ajudo, eu faço tudo e não ganho nada com isso. Né? Então, quando eu fui amadurecendo profissionalmente, como líder, seja no voluntariado que eu comentei, na frente de ONGs, na frente de coral, na frente de igreja, isso veio tudo à tona na minha cabeça, porque eu não conhecia o livro O Monge e o Executivo. Eu não conhecia esse livro nessa época,
não conheci o livro Monge Executivo quando eu era o líder do grupo de estudos dentro da sala de aula, lá no segundo, terceiro ano de idade, né, do terceiro ano escolar. Eu não conhecia o livro. Depois, quando eu tive a oportunidade, eu fui desafiado a ler esse livro, eu então entendi e aprendi com o livro, falei, caramba, não é mesmo que aquilo que eu fazia dá certo? Não é mesmo que aquilo que eu fazia dava errado? Porque o livro veio mostrando para mim. E é por isso que nessa mentoria de hoje, eu estou aqui sugerindo a vocês que leiam o livro O Monge Executivo. Eu vou dar a vocês alguns passos, né, alguns tópicos, contando um pouco da história da minha vida, que mostra do porquê que é importante você ler o livro, que isso vai te ajudar bastante. Bom, como eu disse, as pessoas mais erram na liderança. Eu vou então compartilhar aqui com vocês, deixa eu pôr aqui na tela. Ok, esse é o livro. É um livro barato, você encontra em várias livrarias, encontra na internet, no Amazon. E se você não quiser o livro, mas você quiser baixar o PDF, tem sites aí que se você colocar o Monge Executivo PDF, você vai encontrar, dá para baixar e ler de graça, tá bom? Mas esse livro aqui, o autor dele, o James Hunter, ele conta a própria história. E ele estava numa situação que a empresa estava ruim, o casamento estava ruim, e ele era um pai ruim. Então, ele era um empreendedor ruim, né? Na empresa as coisas estavam ruins, como esposo ele era ruim, e como pai ele era ruim. E aí, ele sai à procura de uma solução para resolver o problema. No monastério, ele encontra, no livro vocês vão ler, vocês vão conhecer como Simeão, e esse monge, ele acaba conversando e mostrando para ele situações que ele começa então a ver as coisas de uma outra forma. Como eu falei para vocês, eu ia comentar aqui um pouco sobre Jesus, até porque o próprio autor se deparou por conta do monastério, ele se deparou com Jesus como sendo ele fala, o maior dos líderes de todos os tempos. Então vamos lá. O texto que ele utiliza é esse aqui. Mateus 20, 25 e 26. E diz o seguinte: então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados, e que os grandes exercem a autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja vosso serviçal. Ou seja, se você quer ser grande, se você quer ser um grande líder, você precisa servir. Esta é a tônica do livro Monge e o Executivo. É interessante que, quando a gente para pensar nisso, por que as pessoas procuram, quando você fala assim, monta uma equipe, se você, né, monta uma equipe, então vamos pensar no condomínio. Quem são as pessoas que eu vou chamar para minha equipe? Eu vou chamar meus amigos. Eu vou chamar aquele que joga bola comigo, que come churrasco comigo, aquele que vai na minha casa, aquela que de repente troca confidências. Você vai chamar pessoas que estão mais próximas de você. E por que nós fazemos isso? Porque já existe uma sinergia, já existe um relacionamento, já existe um grau de confiança. Com certeza, em algum momento, você já fez algo por essa pessoa já fez algo por você. Então, agora é meio que, vamos dizer assim, automático você, em um desafio, chamá-lo para estar com você. No trabalho, nem sempre isso dá certo. Porque você chegou na empresa agora, você talvez não conheça ninguém, e aí, numa dinâmica que o departamento de RH monta, escolha a sua equipe. Quem você vai escolher?
Será que em todos os desafios o outro vai fazer por você aquilo que é necessário? E aí começam a ter os dilemas. E o livro Monge Executivo, ele então ensina a gente a sair desta saia justa, para que a gente consiga então ter uma equipe que realmente ajude o condomínio. Eu vou mostrar para vocês então aqui a espinha dorsal aqui do livro, né, a base é esse texto da Bíblia que eu expliquei, embora James Hunter não é conhecido por ser um religioso, tá? É importante dizer isso para vocês. Ele não era conhecido como um religioso. E ele se tornou esse grande escritor, com milhares e milhares de cópias vendidas, e aonde nesse livro ele faz referência a Jesus como sendo um dos maiores líderes. E ele explica o motivo. Vamos lá, vamos colocar aqui para vocês então. Esta aqui é a pirâmide que nós aprendemos a seguir. Esta aqui é a pirâmide que nós aprendemos a seguir. É a escala, vamos dizer assim, organizacional. Então, lá no topo, lá em cima, presidente, vice-presidente, gerentes, supervisores e empregados. Poderíamos dizer presidente, CEO, né? Diretores, gerentes, supervisores e empregados. Essa é a base. Vocês podem perceber que toda a sustentação da pirâmide está embaixo, onde tem o maior número de pessoas. Né? Os funcionários, os empregados é que dão sustentação e fazem o serviço por seus supervisores, que fazem o serviço por seus gerentes, que entregam resultados aos seus vice-presidentes ou diretores, que levam para as grandes decisões ao presidente da companhia. É assim que nós aprendemos. Agora vamos ver essa outra imagem aqui. Espera aí. Essa aqui é a imagem que James Hunter ensina. Vocês percebem que a pirâmide está de ponta cabeça. A pirâmide foi totalmente invertida. Então, a parte de baixo da pirâmide é o presidente que sustenta, ajuda, serve, lidera, né? Age com amor, com vice-presidente, diretores, que fazem o mesmo em relação aos seus gerentes, que fazem o mesmo em relação aos seus supervisores, que fazem o mesmo em relação aos seus empregados, e os empregados são levados a fazerem o mesmo por seus clientes. Ok? Qual empresa você acha que consegue mais resultado? Aquela em que os empregados estão dispostos a servir seus clientes, porque aprenderam que os seus superiores dão todo esse apoio e sustentação e os servem, ou a empresa em que os empregados, em que os colaboradores estão ali obrigados a fazer aquilo em troca de um salário? Bom, com certeza, este modelo de James Hunter é um modelo mais promissor, é um modelo que dá mais resultados. E aí, ele trabalha esses pilares que eu quero trazer para vocês hoje, ok? Ele trabalha esses pilares que eu quero trazer para vocês hoje. Eu tinha dito dos 5. Antes de falar desses 5, eu queria comentar com vocês, eu separei aqui na minha colinha, deixa eu pegar aqui. Existe alguns tipos de liderança, antes de eu falar dos 5 passos. Existem alguns tipos, né, de liderança. E para quem é de RH, para quem estuda administração, sabe e conhece isso. Quem já fez curso de coaching, de liderança, conhece isso. Existe aqui a liderança autocrática, que é o famoso eu sou o chefe. Então, manda quem pode e obedece quem tem juízo. Né? Não sei se vocês já
ouvir essa frase, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Muito bem. A outra liderança, democrática. A liderança democrática, voltando aqui naquela questão que eu comentei de igreja, na igreja tem muito negócio chamado vamos fazer uma comissão. E aí o pessoal faz uma comissão ali e eles vão discutir um assunto, né? Isso é uma liderança ali democrática. Se nós pegarmos o nosso modelo, né, político, né, a forma como o nosso país ele é gerido, você tem ali os 3 poderes e dentro do poder legislativo tem ali então os nossos representantes, os deputados federais, falando aqui da esfera nacional, onde de forma democrática foram escolhidos e de forma democrática, ou seja, por voto, eles acabam tomando decisões, ok? Então essa é a liderança democrática. Já tem a liderança liberal. Ó, pessoal, precisamos chegar aqui. Cada um pega o caminho que quiser, vai. O importante é chegar. Essa é a liberal. A liderança com base no coaching, ela já é uma liderança que é ensinado o seguinte: entenda exatamente o perfil de cada um e tire o melhor de sua essência, você terá os melhores liderados. Tá? Essa é a liderança coaching. Tem a liderança situacional. Se você estiver numa situação, lidere de um jeito. Se você estiver numa outra situação, lidere de outro jeito. Aonde a liderança, então, acaba passando pelas fases do direcionamento, do treinamento, também do apoio. Então, essa é a questão da situacional. Tem a liderança técnica e tem a liderança carismática. A liderança técnica é aquela que diz o seguinte: pessoal, me segue, né? Todo mundo quer seguir porque o líder é bem sucedido. O líder sabe o que faz, então vamos seguir esse líder, ele vai ser a garantia de resultado. O carismático é aquele que ele sabe tão bem como pedir que ele envolve a plateia, ele envolve o grupo. Então o grupo faz por ele, porque ele está à frente pedindo. Não é porque ele já chegou lá, ele não é porque ele já conseguiu fazer, não, é porque ele é um cara bom. Ele é um cara bom, ele é carismático, ele sabe falar, ele sabe pedir, ele com lábia, né, ele acaba convencendo os demais. Eu poderia pegar todos esses 7 tipos de liderança que você pode encontrar lá no blog da PUC, e eu posso falar para vocês que a liderança de serviço, que é isso que eu estou ensinando para vocês hoje, né? Liderança de serviço é o que faz a grande diferença entre uma equipe que consegue ajudar o condomínio e uma equipe que não ajuda o condomínio. Porque, embora eles separaram aqui essa questão de liderança em 7 áreas, 7 tipos de liderança, desculpe, a grande verdade é que para você ser um líder do estilo liderança de serviço, do James Hunter, que eu estava apresentando aqui no início, você vai acabar envolvendo todos esses itens. Né? Para quem entrou depois, nós estamos aqui com eu não lembro, não sei aqui o nome, mas está como Natália no celular, o senhor que está de camisa azul. Seja bem-vindo. Para o senhor que entrou, está com a gente agora, depois vai poder assistir o início da mentoria lá no nosso canal. Hoje eu trouxe para vocês o estudo de um livro, eu faço isso normalmente a cada 2 meses. Mês passado foi sobre mente milionária. Eu peguei os tópicos do mente milionária e trouxe para a nossa realidade de síndicos, ou de como resolver os problemas do condomínio. E aqui eu estou trazendo hoje o monge e o executivo, de James Hunter, aonde ele inverte a pirâmide da liderança, aonde o presidente que fica no topo passa a ficar embaixo, e com isso, em vez de ser servido, ele passa a servir, e por servir, ele acaba sendo servido. Uma referência
a um texto bíblico, que é Mateus 20, 25 a 26, onde Jesus, que é o principal, vamos dizer assim, personagem comentado nesse livro por James Hunter, ele exerceu esse tipo de liderança, tá bom? Então, vamos lá. A liderança de serviço, ela traz 5 passos, que é o que eu quero comentar agora com vocês, de como vocês devem fazer para ter equipes que ajudem o condomínio. Eu já falei o que é uma equipe que ajuda, já falei quais os benefícios, já falei o que é uma equipe que não ajuda, já contei a minha história de como eu consegui sucesso em vários locais e áreas por fazer esse tipo de liderança, e também quando eu errei, depois o livro me mostrou isso, então o conhecimento me mostrou que muitas vezes que eu não tive sucesso na liderança foi porque eu não seguia esses pontos que ele ensina no livro. Veja, vamos lembrar que a pirâmide para ele, a principal, vamos dizer, o líder, né, para uma equipe, a principal pessoa, ele não está no topo, ele está na base. Embora pareça que essa pirâmide jamais ficaria em pé, porque fica aí se equilibrando, mas na verdade o que ela significa é que o líder precisa sustentar, ele precisa apoiar, ele precisa ajudar, ele precisa servir, ele precisa demonstrar autoridade quando é necessário, mas ele precisa, acima de tudo, liderar a sua equipe. Bom, o que é vontade? A vontade é o desejo de fazer o que é preciso para encontrar o resultado. Então, veja, vocês têm condomínios, vocês todos são de condomínios, e os condomínios de vocês, ou associações, né, eles têm problemas e precisam ter os problemas resolvidos. Se você é alguém que tem esta atitude, se você tem vontade de alcançar o resultado, você tomará a decisão de ser um líder servidor. O nome é líder servidor. Aquele que serve será o primeiro, está lá na Bíblia. O segundo ponto é amor. Quando a gente fala de amor aqui, a gente está falando de paciência, a gente está falando de respeito, a gente está falando de se colocar na pele do outro, né? Então, quando você tem uma equipe, veja só, está chovendo e você fala para o teu liderado da manutenção, sobe no telhado para trocar a telha, porque tem que trocar, porque está vazando na unidade 131B, que é lá no, né, é a última unidade, e ele já reclamou, o cara é chato, o cara é importante, o cara é um advogado, o cara é um juiz, ok? E aí você pega o seu liderado e coloca ele correndo risco lá em cima. Você está tendo amor pelo outro? Com certeza não, porque ele estará correndo risco por você lá. Ou você fala para ele, vem aí de madrugada, você trabalha de dia, mas vem de madrugada, faz 2 turnos, tá bom? Enquanto eu estou dormindo. Que tipo de liderança é essa? É uma liderança servidora? Com certeza não. É a liderança do estilo chefe. Eu mando, você obedece. Eu mando porque posso, você obedece se tiver juízo. Se não obedecer, está fora. Então, quando eu falo para vocês a importância de ter vontade, que é a vontade, ela é o direcionamento para chegar. A vontade é o caminho que todos devem seguir para chegar. A vontade é apontar claramente os objetivos para chegar. Mas o amor são a forma de tratamento que vai demonstrar para o liderado que você vai chegar lá, você quer chegar lá, mas não é a qualquer custo, não é a qualquer preço, não é pisando em cabeças, não é puxando tapete. Quando eles percebem que você
é o tipo de chefe que puxa tapete, você pode ter certeza, eles também começarão a pensar em puxar o teu tapete para tomar o teu lugar ou colocar outra pessoa no teu lugar que vão tratá-los melhor. Ok? Serviço e sacrifício. Quando o autor James Hunter ele lembra, né, ele fala que Jesus morreu na cruz pela humanidade, deixou o céu, veio para a terra e morreu pela humanidade. Maior serviço não há. Ele cita um outro exemplo que é muito conhecido no mês de abril, na época da Páscoa, da Santa Ceia, que é comentado na Bíblia, que Jesus, no momento da ceia, enquanto todos os discípulos olhavam uns para os outros, né, enquanto todos os discípulos queriam ali ser o mais poderoso, o maior, e a ponto da mãe de João falar assim, mestre, gostaria que João se sentasse à direita e que André à sua esquerda, ou seja, ela estava dizendo, eu gostaria que meus filhos fossem, depois do Senhor, aqueles que mandassem no teu reino. Quando ela estava dizendo isso, ela estava querendo que eles fossem líderes, que eles fossem chefes, que eles fossem importantes, que eles fossem reconhecidos, que eles fossem servidos. E Jesus responde com esse texto de Mateus 20, 25, 26, que no reino de Deus é diferente. Se você quer ser o primeiro, você tem que ser o último. Se você quer ser servido, você tem que ser o primeiro a servir as pessoas. Esse é o tipo de liderança que dá resultado. E é o que Jesus fez no lava-pés, lá na Páscoa. Ele, enquanto todos os discípulos estavam ali sem saber quem ia começar a lavar o pé um do outro, que era a prática deles, era lavava os pés, depois comia o pão, bebia o vinho. Então Jesus, a Bíblia diz que ele tirou a sua capa, pegou ali a toalha e ele foi lavar os pés um por um dos discípulos. Um por um dos discípulos, ele lavou 12 pés, lavando ali naquela noite. Servir é isso. E você pode dizer o seguinte, David, como assim? Você alguma vez já serviu desta forma? Vou dar aqui para vocês, então, um exemplo. Eu tenho pessoas que estão comigo no grupo gestor já há anos, tá? E não estariam todo esse tempo. Eu só tenho pessoas que saíram do grupo gestor desde 2015 para cá, porque se mudaram do condomínio. Foram para o interior de São Paulo a trabalho, 2 deles, se casou, foi morar em outro local, né? Comprou uma chácara e se aposentou e foi morar na chácara. Eu tenho pessoas que saíram do grupo gestor por isso. Eu vou dar um exemplo para vocês. O Mariano é um gerente bem-sucedido no Banco Santander. O Mariano, nessa época de pandemia, ficou com Covid. Estava ele com Covid e naquela mesma semana ele foi para o hospital e a esposa ficou em casa com Covid. Ele ficou ruim, foi hospitalizado. A esposa ficou em casa, mas não, ela não estava assim tão mal quanto ele, mas ela ficou ruim. E ela, então, eu não sabia da situação, mas eu sei que eu mandava mensagem no grupo gestor e naquela semana ele não respondeu. E depois ela mandou uma mensagem dizendo o seguinte, olha, ora pelo Mariano, ele está internado, eu estou muito preocupado, ele está com Covid. E eu falei, ok. E ali, naquele momento, como síndico, eu poderia simplesmente ter falado ok e parado por aí. Mas qual é a diferença do líder servidor? O líder que serve, eu falei para ela assim, escuta, vocês estão precisando de algo em casa? Ponto 1. Ponto 2, tem algo que eu possa fazer por vocês? E ali ela me contou que ela também estava com Covid e nós disponibilizamos que todos os dias
todas as encomendas que chegassem para ela, seria colocado na porta da unidade deles. E eu me coloquei à disposição, se você precisar que eu faça compras, eu vou fazer compras. Se você precisar de noite e madrugada ser socorrida para o médico, me liga que eu te levo. E aí você fala, nossa, você é bonzinho, David. Não, não é só bonzinho. A gente tem que ter amor pelas pessoas. Mas é uma questão de inteligência. Depois que eu li o livro do James Hunter, O Monge e o Executivo, é uma questão de inteligência. Você como líder, primeiro você servir. Porque a partir do momento que você serve, o outro vê que você se preocupou com ele mais do que os objetivos. E ele vai automaticamente retribuir. Vou pegar um outro exemplo, a Carla. A Carla é também do grupo gestor, uma conselheira. Carla estava com um problema grave na parede, um problema de um serviço da reforma, que no caso dela não colocaram corretamente em volta da janela ali o fechamento, né? E aquilo estava vazando, estava trazendo umidade dentro da unidade. Eu poderia ter dito, você demorou para reclamar, já passou o tempo da garantia. Eu poderia ter dado uma série de desculpas, ter falado assim, liga direto na empresa que fez a reforma, já se passaram aí 5 anos, liga direto você. Eu poderia ter falado para ela se virar. Mas, quando você é um líder servidor, você serve. Então, todo o trâmite eu fiz por ela, de forma que o problema da unidade dela foi resolvido. Essa semana, segunda-feira, eu tinha que fazer uma reunião com uma unidade que estava tendo atrito de barulho. Então, eles estavam tendo atritos por conta de barulho. Uma unidade, depois eu vou disponibilizar o vídeo para vocês. Uma unidade estava reclamando do barulho e a outra unidade estava reclamando que era perseguida. E eu usei a mesma técnica que eu ensinei aqui para vocês na mentoria e também lá na nossa área de membros. Eu apliquei. Mas o importante não é essa história. O importante é dizer que eu entrei em contato com os conselheiros para pedir, porque foi um problema que aconteceu de quinta para sexta, e assim eu falei, eu tenho que tomar uma posição e dar uma solução, e então eu verifiquei e as partes podiam se participar de uma reunião na segunda. E eu falei, alguém de vocês pode participar na segunda? Olha a resposta que a Carla me deu. David, segunda-feira eu não posso, eu já tinha compromisso marcado, mas se você marcar para terça, estarei com você. Alguém que com certeza está retribuindo, não um favor, mas uma forma de liderança que eu pratiquei esses anos todos. Quando foi no dia, na segunda, ela falou, David, conseguiu remarcar para terça, né? Eu falei, não, fica tranquila, vai dar tudo certo, já tem quem vai nos acompanhar, eu vou fazer hoje mesmo. Mas a importância que eu quero trazer aqui para vocês é que, por ela perceber que eu dou o direcionamento, eu mostro a vontade, eu mostro o caminho, eu mostro a direção, mas a minha forma de agir com meus liderados é com amor, e que eu sou um líder servidor, aquele que serve, que ajuda, que está à disposição deles, automaticamente ela se virou para mim à disposição, dentro, é claro, das limitações dela, mas à disposição de servir e ajudar. Então, eu estou contando essa história para vocês para exemplificar. Ela, como voluntária, não precisava, ela poderia dizer, não posso ir ponto, não é problema meu, é problema seu que é o síndico, você que é pago para isso, etc, etc. Mas ela não fez isso. Tá? Ela não fez isso. E a mesma coisa já aconteceu com o Mariano. O Mariano teve uma vez que teve um problema no condomínio, que uma unidade saiu e deixou, sem perceber, deixou a torneira aberta. Nós tínhamos fechado o registro e avisado que fecharíamos o registro, feito a manutenção, e foi então que eles viram que foram ver se tinha água, deixou aberta e não fechou. E saíram com a torneira aberta.
Quando terminou a manutenção e voltou a água, então ninguém percebeu. Por algum tempo ninguém percebeu, porque para a água sair lá da área de serviço, passar pela cozinha, chegar ali na sala e sair pela porta, porque o volume de água foi muito forte. Mas a unidade de baixo começou a reclamar que estava minando água no lustre, né, na luz. Outro começou a reclamar que estava minando, que estava saindo água pela porta. Outro reclamando que tinha água descendo pela escada de serviço. Então começou a chegar várias reclamações. Era um sábado, e você que me segue há mais tempo sabe, eu sou adventista, não trabalho de sábado. Naquele sábado, quem estava, vamos dizer assim, cobrindo a minha atividade era o Mariano. E ele só mandou a mensagem, disse que teve um problema e que ele estava resolvendo. Quando eu cheguei aqui, eu fiquei sabendo. O Mariano, gerente de banco, bem sucedido, um cara tranquilo, não precisava disso. Pegou rodo, pano de chão, foi ajudar a secar, foi correr atrás de abrir a porta do vizinho que estava ausente, fechar a torneira, sabe? Ele cuidou de tudo. Quando eu cheguei, os problemas já tinham sido resolvidos. Por quê? Um cara que não ganha para isso fez tudo isso. Porque ele percebeu que a forma de liderança é uma liderança servidora. Vamos lá. Chegando aqui já ao final, quero comentar mais 2 tópicos só e abrir para perguntas e respostas. Algumas pessoas acham que vão ser autoridade quando tiverem o cargo de. Então, vamos lá. Quando eu for o líder de jovens, quando eu for o diretor do coral, quando eu for o síndico, quando eu for o supervisor, quando eu for o chefe, quando eu for o professor, então eu terei autoridade. Autoridade não é algo que você recebe com um cargo. A autoridade você conquista. A autoridade ela é conquistada quando você demonstra conhecimento com respeito. Se você... ele, inclusive, o Hunter ele faz um quadro onde ele mostra que toda parte da nossa vida nós podemos tratar as coisas sendo inconscientes com habilidade ou inconscientes e sem habilidade. Isso acontece quando você é bebê. Você não tem consciência que tem que escovar o dente, você nem tem a habilidade de escovar o dente. Mas passado um tempo, você não tem a consciência que é importante para você, e aí pai e mãe falam, olha, tem que escovar o dente. Mas você já tem a habilidade de escovar os dentes. Tem um tempo que você tem a consciência e você tem a habilidade. E pode ser que chegue um tempo que você tenha consciência e não tenha mais habilidade. Sabe? A autoridade, ela vem de pessoas que conseguem agir com consciência e com habilidade. E elas acabam sendo reconhecidas como autoridade pelos outros, sem que exija como chefe. Se você quer ser um síndico que resolve os problemas do condomínio, seja um líder que demonstre autoridade a partir de atitudes conscientes e também hábeis, né? Sem meter o pé pelas mãos. Bom, último tópico é liderança. O líder vai na frente, pessoal. O líder vai junto. O líder é aquele que ele desbrava os caminhos, ele abre a mata. O líder é o cara que não tem medo de enfrentar os problemas. É fácil pra caramba você ser o síndico e mandar para a reunião um conselheiro para tomar tapa no seu lugar. É fácil pra caramba você ser o síndico e deixar, né, numa situação de emergência, você falar assim, se vira aí, ô Honda. Eu lembro que eu tinha chego do trabalho aquele dia, estava cansado. Como vocês sabem, eu sou diretor
de uma empresa de sistemas, uma das minhas funções, né? Uma das minhas atividades, sou CEO de uma empresa de sistemas. E eu cheguei cansado aquele dia, e quando eu fui entrar no elevador, uma condômina estava chorando dentro do elevador com um cachorro que estava no chão. E eu percebi que era um cachorro já mais velho. E ela estava assim, chorando. E eu falei, o que aconteceu? E ela disse, a minha cachorra está morrendo. E eu olhei aquela situação e eu falei, o que você vai fazer? Você vai levar? Você está de carro? O que você precisa? E ela disse para mim, eu chamei um Uber, ele deve estar chegando aí, mas ela está aqui no chão e eu não consigo levantar ela. Eu pedi que ela passasse um pano na boca da cachorra, para eu não ser mordido. E eu lembro que quando eu coloquei meus braços por baixo daquela cachorra, que eu suspendi aquela cachorra, minha mão sujou de fezes daquela cachorra, porque aquela cachorra estava realmente morrendo. Um nojo danado, mas é algo que lava e sai. Né? Naquele momento, não vou pegar porque está sujo, não. Eu peguei aquela cachorra nos meus braços, uma cachorra grande, e eu lembro de, naquele momento, pela câmera, o Honda viu a situação, ele correu para ajudar, e eu disse para ele, enquanto eu levo a cachorra lá, por favor, dá um jeito aqui. E outra moradora chegou, viu a situação, correu na unidade dela, pegou o cloro, pegou o material de limpeza, rodo, pano, pegou tudo aquilo e junto com o Honda eles resolveram o problema do elevador enquanto eu levava o cachorro para ir para o veterinário. Bom, voltei todo sujo, braço sujo, camisa suja, fui para minha unidade. Seria muito fácil naquela hora ter falado para ela, o cachorro é teu, o problema é seu, eu sou o síndico. Seria fácil naquela hora eu ter interfonado, apertado o botão e falado assim, seu José, vem ajudar. Pega o cachorro bravo aqui, lameado, sujo, e leva para o carro e limpa. Seria fácil. Mas esse não é o tipo de liderança que eu estou ensinando vocês. A liderança que eu estou ensinando vocês é a liderança que serve. E quando você serve, você é servido. Agora, no final do ano, a mãe dessa garota, a mãe dessa moça, ela chama Dona Marta. A gente chama ela de Dona Marta. É uma mulher quieta, na dela, e uma das nossas conselheiras, a Carla, soltou lá para a equipe, olha, nós vamos fazer os enfeites de Natal, quem gostaria de ajudar? A filha não podia estar. E nós nem cobramos, nem pensamos que ela estaria. Mas a mãe estava lá. Para mim, com muita alegria, eu posso dizer isso. Ela veio servir o condomínio e o síndico gratuitamente, voluntariamente, porque ela sabe que ela tem um síndico que serve seus liderados. Então, gente, aprendam com James Hunter, que aprendeu no monastério o que Jesus já tinha ensinado há muito tempo, está lá na Bíblia, como ser um líder servidor. Seguindo esses 5 passos, vocês, tendo visão, amor, serviço, autoridade e liderança, vocês terão uma equipe que de verdade vai ajudar o condomínio de vocês, ok? Está aberto agora, então, para perguntas e respostas. A Dani levantou a mão primeiro, eu já vou pôr na tela. Quem mais quiser, é só ou levanta a mão aí, ou dá um tchauzinho, ou a gente vai dar a abertura para você fazer a pergunta ao vivo. Maria Luísa também vai ser a próxima. Vamos lá, então, Dani Rodrigues, é contigo. Pode abrir o microfone. Então, David, é isso que você falou aí. Hoje foi uma aula super produtiva, muito interessante, e umas coisas que você pontuou ali que faz muita diferença. Entender o que uma equipe, entender o que é uma equipe que ajuda. O que eu percebo, posso falar pelo meu condomínio, que os síndicos que entraram até hoje, eles não entendem que eles tinham, uma equipe que ajuda. Estou falando hoje da síndica atual, por exemplo.
Está rolando uma reunião no condomínio que ela vai fazer uma prestação de conta, mas prestação de contas dos problemas, das 19h30 até as 22 horas, 53 páginas de slide. A hora que terminar aqui eu já vou para lá para ver como que está a situação, mas assim, ela não entende as coisas no sentido assim do subsíndico. Eu tenho muito contato com o subsíndico e um outro conselheiro, e se ela tivesse essa visão de servir, de ter vontade, de amor, enfim, todos os 5 pontos que você falou, com certeza a situação do nosso condomínio estaria melhor, entendeu? Então, é algo que faz toda a diferença quando o síndico tem essa sensibilidade, vamos dizer assim, porque não é só pelo dinheiro, é pelo amor, entendeu? Aquilo que você demonstra nas tuas aulas, nas tuas mentorias, pelo menos para mim, é que você tem amor pelo que você está fazendo, o que você está nos ensinando. Não é só pela remuneração, pelo retorno financeiro. Você demonstra realmente que você ama ser síndico. E quando você assumiu lá em 2015 e até agora, você está fazendo isso com amor. E você tem demonstrado isso, que nem você pontuou. Que você tem conselheiros, tem pessoas antigas como você. Então, é isso que eu queria pontuar para você. Obrigado, Dani. E o meu desejo de coração é que um dia você possa ser essa síndica e que as pessoas percebam essa diferença em você. Porque tem muito do mesmo aí fora, tá? Que nem você falou do seu condomínio. Esse tipo de síndico, infelizmente, está cheio por aí. Mas haverá um tempo de você ter tua oportunidade e fazer a diferença. Tá bom? Se Deus quiser. É isso aí. Vou abrir então agora para Maria Luísa. Deixa eu abrir aqui, Maria Luísa. Vai lá, Maria Luísa, é contigo. Abre o microfone, por favor. Boa noite a todos. Última mentoria do ano, já estou ficando com saudade aí, David. Verdade, verdade. Mas ano que vem tem mais. Vamos nessa. Vendo essa mentoria sua aí, eu acho que nós temos a mesma visão de trabalho, servir, né? Como você falou, eu canso, às vezes, de levantar da cama para levar senhorinhas em médico, tomar uma injeção. Daí pergunta assim, mas o condomínio paga a sua gasolina? Eu falei assim, não, mas isso é a parte, né? A gente trabalha não pensando no financeiro. Como a Dani falou, se a gente fosse trabalhar pensando no financeiro, não trabalhava não, né, David? Como síndico, não. Não, como síndico, não. Como síndico, não. Porque é muitos problemas, é muita dificuldade. Eu vi você falando que o rapaz lá puxou a água com o rodo, que não havia necessidade. Aqui eu tenho um dos moradores que foi síndico do nosso condomínio, por incrível que pareça, ele falou para mim, eu não junto o papel de bala que tem caído no meu corredor, é para ver quanto tempo leva que a zeladora vai levar para limpar. Imagine uma pessoa dessa que foi síndico, né? É um bobo, né? É um bobo. Como ele agia, né? Um homem ignorante. Ele esquece que o condomínio é para todos nós, né? Se ele junta aquele papel, vai ficar uma sujeira a menos no chão. Sim. Então, eu estou bastante feliz com esse curso, né? A Entende aí, que vocês, a empresa, eu acredito que a Entende, né? Que dá o curso, que vocês mandam resposta ali para a gente, vocês não se pesam em dar a resposta para a gente. Não havia essa necessidade, vamos dizer assim. São problemas, muitas vezes, que nós temos no nosso dia a dia. Como eu como já sou síndica, às vezes tenho problemas aqui terríveis, e você responde a gente prontamente. Então, eu imagino que você, da mesma forma que você faz com o curso, você também faz no seu trabalho como síndico, né, David? A minha não seria uma pergunta, seria mais uma posição mesmo, por ser a última mentoria do ano. Quero desejar a todos que Deus abençoe, e aqueles que almejam ser síndico, que o ano que vem consigam, né, possam ter essa possibilidade. E uma das coisas que nunca foi feito em nosso condomínio, e eu lancei essa semana, que vai ter eleição de síndico novamente em janeiro. Até eu sou candidato novamente, né, para janeiro. E eu passei para os condôminos na nossa lista de transmissão, informando que daqui 30 dias terão a eleição,
E quem quiser ser candidato, né, que abre-se a todos e colocamos lá que envia o nome. Nossa, mas o que teve de pessoas mandando mensagem, a senhora não vai sair, a senhora precisa da gente porque a gente está agradando o trabalho, né? A gente está fazendo para eles. Então, eles viram a transparência do nosso trabalho. Então, houve outro síndico, a não ser na hora da Assembleia, ele falou, transparência mesmo, né? Então, a gente fica bem feliz pelo aprendizado. Uma das coisas que eu aprendi também nesse curso foi que não se deve ter grupo de WhatsApp, e sim uma lista de transmissão. Aprendi, valeu a pena. São coisas assim que a gente vai aprendendo. Obrigada mesmo, David, pelo teu trabalho. Que Deus te abençoe a todos que estão aí, né? E que você continue sendo esse homem de Deus, esse homem abençoado, que o Espírito seja o seu guia, o seu mestre, né? E que Deus esteja contigo em todas as suas áreas, você, a sua família, e tudo que os teus sonhos que ainda não foram realizados, Deus do impossível vai concretizar na sua vida. Muito obrigado, viu? E a todos. Obrigado, Maria. A grande verdade é que a gente quando pensa em trabalhar como síndico, você pode ter uma boa remuneração, uma bela remuneração, mas para isso tem que alcançar, seguir os passos que eu oriento, que é conseguir resolver os problemas do condomínio com 30 minutos diários, porque quando você consegue isso, você consegue ter condições de fazer a gestão de vários condomínios, né, gerar emprego e mesmo assim ainda ficar feliz e viver uma vida tranquila. Hoje, eu só não abro mais para pegar muitos condomínios porque eu tenho a Entende e tenho a parte de cursos, tem a empresa de sistemas. Então, a gente seguiu mais na área de ensinar do que na área de abrir novos condomínios. E acaba sendo muito prazeroso, porque a gente faz com amor, sim, e com muita satisfação. Mais alguém quer perguntar? Senão a gente encerra aqui. Não? Eu quero colocar todos aqui na telinha e dizer para vocês o seguinte: desejo a todos vocês um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, que em 2022 o amor, a saúde e a prosperidade não nos falte e que possamos nos rever a partir da mentoria que começará então 12 de janeiro, tá bem? 12 de janeiro. E para você que ficou na dúvida, David, qual seria o primeiro passo que eu devo dar? Eu quero ler esse provérbio chinês. Uma jornada de 200 quilômetros começa com um simples passo. Bom, a mentoria ela foi importante para mostrar para vocês, mas eu quero sugerir que vocês peguem esse livro do James Hunter e leia ele. É um livro de 100 e poucas páginas, pequenininho, curto, e com certeza vocês vão ter muito proveito, tá? Então, se você quiser ter, o primeiro passo seria esse: leia o livro, anota tudo, segue aí o que eu orientei, segue o que o James Hunter orienta, com certeza você vai ter equipes que ajudam o condomínio. Gente, um grande abraço, sucesso e paz, nos vemos em 2022. Se precisarem de alguma coisa, manda mensagem e a gente, na medida do possível, vai respondendo nesse período de férias também. Um abraço. Tchau, tchau. Amém. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.